Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava à margem do lago de Genesaré. A multidão estava apertada ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se na barca e ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avance para águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, tentamos a noite inteira e não pescamos nada. Mas em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se arrebentaram. Então fizeram um sinal aos companheiros da outra barca, para que fossem ajudá-lo, ao ponto de quase afundarem. Encheram as duas barcas. Ao ver isso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. É que o espanto tinha tomado conta de Simão e todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Mas Jesus disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Qual é o intuito desse Evangelho, se não levar-nos a ter fé, mesmo mediante as ações que nós fazemos que parecem ser impossível? Por mais que a gente já tenha tentado, e nessas tentativas tenhamos fracassado realmente, e uma coisa que é interessante, nós às vezes desistimos porque nós tentamos muito, e nessas tentativas a gente fracassa. Mas o fracassar em si não está em dizer que eu não consigo realizar aquilo. O fracassar em si quer dizer que algo está me impedindo de realizar aquilo. Esse algo pode ser tanto algo pessoal, algo que eu preciso mudar dentro de mim, ou algo físico, algo que precisa ser convertido no mundo. E é isso que Jesus quer explicar no Evangelho de hoje. Vejam, a passagem do Evangelho de hoje, muitas das vezes eu considero até uma das passagens mais bonitas entre o diálogo de Jesus e Simão Pedro. Jesus havia ensinado as multidões, estava ensinando as multidões. E era tanta gente que ele precisava se afastar um pouco para ensinar para elas, porque não havia espaço. E aí a gente faz aquela referência a Mercadão Municipal. O que mais lota, você pode ter certeza que é o Mercadão Municipal, porque o que tem lá é uma variedade de produtos imensa. E um monte de gente vai lá, vai gente até de fora da cidade. Porque lá tem uma variedade, todo mundo busca essa variedade. E ali não tem espaço para você andar. Chega no final de semana, então, não tem como você andar lá. E é exatamente este contexto que Jesus se encontrava. O que Jesus fez? Virou para a cara de Simão e falou assim: Eu vou subir em cima da tua barca. Pois subiu em cima da barca de Simão. Simão deu uma afastada e ali ele ensinou as multidões dentro da barca do pescador. Ele ensinava as multidões. E é aí que vem o primeiro ponto do Evangelho de hoje. Para nós termos esta fé para realizar coisas que muitas das vezes a gente tem raiva, a gente tem falta de paciência, a gente não consegue realizar, primeiramente a gente tem que se retirar das multidões. Se retirar da muvuca. Se retirar da voz do povo. Num contexto em que eu
e Jesus devemos se comunicar sozinho, solitário, sem nenhuma opinião do mundo. É ali que eu vou tirar as minhas conclusões. É ali que eu vou tirar aquilo que preciso mudar na minha vida. Porque o mundo não sabe aquilo que você está passando. O mundo pode até ter uma base, mas ele não vivenciou aquilo que você passou. Aquilo que você está passando. Aquilo que nós passamos, o mundo não vivencia. E é isso que eu quero dar ênfase, porque nós muitas das vezes nós preferimos escutar o vizinho do que Jesus. A gente prefere escutar aquilo que o vizinho tem a dizer do que o que Deus tem a dizer através de um sacerdote, através de um padre. Por que a opinião do vizinho vale mais, por exemplo? Por que a opinião do meu melhor amigo vale mais, por exemplo? E eu acabo excluindo Jesus? Precisamos dar voz a Jesus. E para dar voz a ele, eu preciso me retirar da muvuca, eu preciso me retirar da multidão. Como exemplo, vejam que todas as vezes que Jesus precisava fazer alguma escolha, Jesus se retirava para rezar. Todas as vezes que Jesus sabia que alguma coisa muito séria ia acontecer, Jesus se retirava para rezar, para orar, para estar em momento de oração, porque ele precisava conversar com o Pai para compreender como realizar aquela situação. Só que somente conversar com Deus não vai nos trazer a resposta para aquilo que nós precisamos resolver na nossa vida. Porque muitas das vezes nos falta a prática. E é isso que nos traz o segundo ponto do Evangelho de hoje. Vejam que Jesus vira para Pedro após tudo aquilo, após todo aquele acontecimento, e diz: avança para as águas mais profundas. E aí Pedro vira para ele e fala: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Pedro poderia muito bem ter dito: eu não vou voltar para aquela água lá, não. Eu fiquei a noite inteira pescando e não achei nenhum peixe. Pedro poderia ter falado: eu desisti, eu não quero mais pescar. Como muitos fazem. Porém, Pedro disse: aquela vírgula que dá o evangelho é a vírgula da fé. Costumo falar isso. Porque Pedro diz assim: mas, em razão à tua palavra, eu vou. O cristão deve ser assim. Mesmo nos momentos de maior dificuldade, quando nós tentamos e escutamos a voz de Deus falando, vai, mas a gente não consegue ir, a gente deve dizer igual Pedro, em razão à tua palavra, eu vou tentar de novo. E se der errado, eu vou descobrir o que está acontecendo de errado. Porque o Senhor me disse para mim tentar de novo. De tentativa, a ação é muito importante na nossa vida. Porque se nós não temos ação para realizar algo, que tipo de pessoas nós somos? Mente vazia é a oficina do encardido. Se nós não conseguimos praticar algo, se nós não conseguimos realizar algo, nós não conseguimos ter fé nesse mundo, porque o encardido toma conta de nós. Pedro então avança, escutando a voz do Senhor. E o Evangelho diz que ele apanha tamanha quantidade de peixes que a barca quase afunda. E eles têm que chamar uma outra barca de outra pessoa para poder colocar os peixes dentro. E as duas barcas se lotam de peixe. Que passagem bonita essa do Evangelho. Porque após isso, Pedro entende que ele está olhando naquele momento pro Salvador, para aquele que iria salvar o mundo, e diz: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar em sua presença. Mas Jesus diz: não tenhas medo. De agora em diante, tu serás pescador de homens. Vejam que interessante que Jesus escolhe aquelas pessoas que
menos se pareciam com ele. Ele poderia muito bem ter escolhido um fariseu, um doutor da lei, uma pessoa que conhecia a lei, que já nasceu praticamente do lado da Bíblia. Porém, ele escolheu as pessoas que menos se pareciam com ele, porque ele queria dar a humildade ao mundo. Dizer que o mundo precisa escutar a voz de todos. E a finalização do evangelho de hoje se tem um ponto muito interessante. Se eu tento, se eu pratico, se eu escuto a voz de Deus, a recompensa retorna. Se eu escuto aquilo que Deus tem a dizer, a recompensa volta. A recompensa tende a vir. E a recompensa não vem em pouco. A recompensa vem em muito. A recompensa vem em algo valioso. Muitas das vezes a gente não consegue ter esse olhar ao algo valioso, mas ela vem. E é neste olhar, é neste retornar, é neste voltar que eu preciso ter o olhar, que eu preciso ter atenção. O amor de Jesus nos pede que eu preciso tomar atento à voz dele. Tomar atento à voz que eles falam. Ele está nos dizendo algo. Por mais que eu já tenha feito trocentas vezes, eu preciso fazer de novo. Porque ele está mandando, não o mundo. A voz dele vale mais. Muito mais. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.